Oremos. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças pela vida, por este dia, por estes momentos. Te agradecemos por tudo que tens feito por nós e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente neste momento conosco, nos dando sabedoria, orientação e o desejo de nos entregarmos completamente a Ti e fazermos a Tua vontade e não a nossa. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias em todos os problemas que enfrentam. Abençoes Ana Oliveira, especialmente a filha, para que se dedique a Ti e à Tua verdade. Abençoe Lorisval e família. Lucas Alves, especialmente o casamento. Também abençoe Geraldo Augusto, Derli, Renato Gonçalves, Isaura Silva, Luiz Santos, Daniel José da Silva, abençoe Adailde Santana, Elza Rodrigues, Maria das Dores Alves, especialmente o filho Carlos Augusto, que tem problemas de bebida, que possa ser liberto. Abençoe Gilmar Valentim e a Vera, e também queres abençoar Sônia Rocha, especialmente o esposo Juscelino, que hoje completa mais um ano de vida. E todos os demais, Pai, que nos escrevem pedindo orações, que as Tuas bênçãos sejam concedidas em nome de Jesus. Amém. Durante esta semana, estivemos aqui estudando especialmente os capítulos 3 e 4 do livro de Josué, e aqui nós tivemos a oportunidade de aprender que é necessário nós erguermos memoriais para nos lembrarmos da graça de Deus por cada um de nós, a cada instante, pela proteção, pelos livramentos, por curas e, enfim, por tudo que Deus tem feito por nós. Às vezes nós recebemos bênçãos, mas esquecemos. E então é importante nós erigirmos ou termos um memorial. E como eu sugeri a vocês, tenha um caderno especial para anotar as bênçãos que você recebe cada dia. Esse caderno vai ser o seu memorial, para que você não esqueça. Coloque lá o dia que foi, o mês, o ano, e o que foi que aconteceu, o que foi que Deus fez, qual foi a bênção, qual foi a graça que você recebeu. Isso faz com que nós nos fortalecemos no Senhor, porque nós às vezes esquecemos tão fácil das coisas boas que acontecem conosco, e quando chega o momento de agradecer, nós nem lembramos do que aconteceu de bom e esquecemos de agradecer. O povo de Israel, eles agora estavam ali para cruzar o Rio Jordão. Foi a segunda vez que foi enviado espias até Jericó. A primeira vez foram 12 espias, agora foram apenas 2. E quando eles retornaram, então Josué disse para o povo: olha, vocês agora se preparem, porque nós vamos atravessar o Jordão. E em Josué capítulo 3, no verso 5, diz assim: então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Essa expressão purifiquem-se também quer dizer santifiquem-se. É a pessoa fazer um preparo. A purificação, através de estudos que nós fazemos na Bíblia, nós vemos que os sacerdotes, sempre que eles iam ministrar no santuário, eles precisavam se purificar antes de fazer a ministração dos trabalhos que eles ali realizavam. E nós também, irmãos, para que nós possamos prestar um culto verdadeiro ao nosso Deus, um culto de gratidão, de louvor, de adoração, nós precisamos nos preparar, precisamos nos santificar, precisamos nos purificar. E como é que nós vamos fazer isso? É nos ajoelhando na presença de Deus, confessando a Ele os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, e pedindo a Ele forças para sermos vencedores, porque nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade, porque somente o nosso Deus é digno de todo louvor, toda glória, de toda adoração. E, infelizmente, muitas pessoas, elas vão à igreja de qualquer maneira. Pessoas que já são batizadas, membros de igreja, não fazem um preparo, não meditam no que Deus fez durante aquele dia, durante aquela semana, e nem sabe por que está indo à igreja, simplesmente por um costume, por um hábito. Mas nós precisamos aprender
a nos purificar, a nos santificar antes de irmos para a presença do Senhor. E Josué então disse que amanhã o Senhor iria fazer maravilhas entre eles. E realmente aconteceu. O povo atravessou o Rio Jordão em seco. E como aconteceu lá na travessia do Mar Vermelho, 40 anos antes, quando eles saíram do Egito, agora aquela geração, todos que tinham de 20 anos para cima morreram no deserto e não viram agora a travessia do Jordão. Mas aqueles que tinham menos de 20 anos, quando saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, que tinham mais de 40 anos quando saíram do Egito, eles não morreram no deserto porque eles creram que iriam entrar e tomar posse da terra. Eles faziam parte daqueles 12 espias. E então, aquela geração, muitos daqueles que ainda eram jovens, adolescentes, crianças, ainda se lembravam do milagre do Mar Vermelho. E agora vão presenciar outro milagre grandioso, que era a abertura do Rio Jordão para que o povo pudesse atravessar. Deus está sempre pronto, irmãos, a fazer o melhor por cada um de nós. Deus está sempre pronto para realizar maravilhas na vida daqueles que creem, na vida daqueles que buscam com sinceridade de coração. É o que nós precisamos fazer, ser sinceros para com Deus. Ninguém é perfeito. Ninguém pode dizer assim, eu não tenho pecado ou eu não faço isso. Não, porque todos nós pecamos. E nós precisamos, então, pedir que a graça de Deus nos alcance, que a graça de Deus nos liberte, que a graça de Deus nos dê forças para que nós não venhamos mais a cair naqueles pecados que nós cometíamos, naqueles erros, naquelas fraquezas que nós tínhamos na nossa vida espiritual. E Deus, se nós formos sinceros para com Deus, Ele vai nos dar essa vitória. E eu quero dizer a cada um de vocês que todos nós que aceitamos a Jesus em nossa vida, todos nós que tínhamos uma vida do passado, uma vida longe de Deus, um dia a graça nos alcançou. Um dia o Espírito Santo sempre tocando na nossa mente e falando conosco, nós aceitamos e nós nos batizamos. E então, pela graça de Jesus, nós fomos salvos, aleluias. E essa graça, ela precisa ser buscada todos os dias, não é somente quando nós vamos nos batizar, aceitar a Jesus e fomos salvos, agora está tudo bem, não precisamos mais crescer. Mas o apóstolo Pedro diz que nós deveremos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Está em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 18. Então nós precisamos crescer cada dia. É a santificação. Porque sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Muitos nos escrevem dizendo que não tem certeza se está salvo, não tem certeza se vai estar nos céus, tem dúvidas. Mas quem coloca essa dúvida na nossa mente é o inimigo, é Satanás. Ele quer que nós pensemos que somos derrotados, fracassados, mas nós temos que declarar que o Senhor Jesus nos alcançou, a graça dele nos salvou e nós seremos salvos cada dia ao buscar a presença dele. Iremos nos fortalecer. Não vai deixar de ter provações e problemas, nós poderemos ainda pecar, mas vamos recorrer a Jesus. Todas as vezes que nós pecamos e recorremos a Jesus, Ele está pronto a nos perdoar. O povo de Israel, então, após atravessar o Jordão, os sacerdotes estavam no meio do rio ali, enquanto o povo atravessava. Josué então disse assim, olha, agora vocês vão pegar 12 pedras, um representante de cada tribo. E essas pedras nós vamos fazer um monumento, um memorial, para que quando os filhos de vocês no futuro perguntarem o que são essas pedras, vocês vão dizer assim, essas pedras nos lembram que nós atravessamos o Rio Jordão em seco. Por isso nós estamos aqui na Terra Prometida. Vejam, é importante, irmãos, termos um memorial. Tenha o seu memorial. Não importa qual seja, o mais simples que for, mas você vai ter sempre na mente a lembrança daquilo que Deus fez por você, por sua família, por um filho, enfim, por alguém especial da sua vida. Você vai sempre se lembrar, se você tiver esse memorial anotado aí para que não esqueça. E quando você for dar
um culto de ação de graças, você vai poder dizer assim: olha, esse culto é porque Deus fez isso e fez isso na minha vida, na vida da minha família. E você vai lembrar por quê? Porque você vai ter o memorial anotado, as bênçãos que Deus tem concedido cada dia. Deus, Ele está pronto a nos dar vitórias, assim como deu ao povo de Israel, que agora, depois de 400 anos que Deus tinha feito a promessa a Abraão, que daria a eles aquela terra. 400 anos se passaram, é muito tempo, irmãos. Aquela geração, Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, José, todos morreram e não viram a concretização da promessa de eles entrarem na terra prometida. Mas eles morreram na esperança, na certeza de que iriam possuir a terra. E quando Jesus voltar, todos aqueles que esperavam entrar na terra prometida, Canaã terrestre, e que não entraram porque morreram, agora, ao Jesus voltar, eles serão ressuscitados e então não entrarão na terra de Canaã terrestre, mas entrarão na Canaã celestial juntamente com todos nós. Nós queremos animar você. Tenha fé, tenha certeza de que você vai ser um vitorioso, mas não por você, pelo que Jesus pode fazer em você, pelo poder de Jesus. A graça já nos alcançou. Éramos perdidos, éramos pecadores, éramos como que alguém não tem esperança de uma vida melhor. Mas quando a graça nos alcançou, tudo isso mudou e nós agora vivemos na esperança de que em breve Jesus vai voltar e nós estaremos indo com Ele morar para todo sempre na Canaã celestial. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê um bom dia, dê um feliz sábado amanhã. Que tenhamos hoje um feliz dia da preparação, é a sexta-feira. E vamos confiantes, e vamos na certeza de que apesar de pecadores, nós fomos salvos e seremos salvos para todo sempre quando Jesus voltar. Desejamos a todos vocês as mais ricas bênçãos dos altos céus e a certeza de que estaremos com Jesus na eternidade. Que Deus nos abençoe.